Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, Escola Bíblica Dominical, nesta manhã. Nós aí passamos por uma semana difícil, uma semana de perdas, né? Perdemos o Nilson, nós também tivemos a perda do irmão Jackson, que perdeu o seu primo, o Cristiano. Pessoas que nós temos orado, o Carlos também perdeu ali a sua bisavó. Então vamos orar por essas três famílias que têm vivido dias difíceis, né? Dias de luto. Então vamos cultuar o nosso Deus, mas nos lembrando desses nossos irmãos. Vamos começar o nosso culto orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui para poder servi-lo e adorá-lo. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Esteja atento aos teus ouvidos, Senhor, a oração que está se fazendo e que se fará na casa de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa atender as nossas orações conforme a tua vontade, Senhor. Sabemos da tua soberania, Senhor, que nós possamos, Senhor, respeitá-la, entendê-la, aceitá-la, ó Deus, e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem cuidado de nós apesar de tantas coisas que temos passado, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que nós possamos agora escolher a boa parte, deixarmos tudo, nos sentarmos e cultuar o nosso Deus, ouvindo o que Ele tem para nós nesta manhã. Vamos orar nesse momento de intercessão. Vamos orar pela família do Carlos, né? Neto da irmã Maria de Fátima. Vamos orar, ele perdeu a sua bisavó. Vamos orar também pela Welsa, pelo Rodrigo, pelo Daniel. Vamos orar pelo Jackson, pela sua tia, pelos seus familiares. Vamos orar por aqueles irmãos que estão tendo um momento de luto. Vamos orar por aqueles que estão aí lutando ainda contra a Covid. Muitos nossos irmãos, né? Temos passado dias difíceis. Então vamos orar, pedindo a graça de Deus, a sua misericórdia, e agradecer também por muitas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, novamente estamos aqui para Te buscar a Tua presença, Senhor, buscar o Teu conforto, o Teu consolo, Senhor, nas percas que tivemos, Senhor, durante essa semana. Meu Deus, te pedimos, Senhor, esteja abençoando, ó Deus, confortando a irmã Welsa, Senhor, que o Senhor esteja confortando, Senhor, o Daniel, o Rodrigo, Senhor, essa família tão amada, Senhor. Que o Senhor esteja confortando a nossa igreja por essa perda, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de conhecer o Nilson, da oportunidade que tivemos de visitá-lo, Senhor, de cultuar na casa dele, Senhor, de levar a palavra
tua a ele, Senhor, de ver a sua alegria, Senhor, de contemplar aquele sorriso cativante. Senhor, nós te louvamos pela vida dele, por essa oportunidade que tivemos de conhecê-lo, Senhor. Mas colocamos toda a sua família, Senhor, perante o teu altar, para que o Senhor dê consolo e conforto a ele. Esteja com a mãe dele, Senhor, visitando, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja com a mãe do Cristiano, com todos os seus familiares, Senhor, que também uma vida nova, Senhor, que nos deixou, Senhor, nós te pedimos. O Senhor deu conforto a essas famílias, Senhor. Da mesma forma, Senhor, esteja visitando ali a família da bisavó do Carlos, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor cuide de cada coração aflito, Senhor, de cada coração triste, consolando os corações, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, nossos conhecidos, que estão, Senhor, doentes neste momento, Senhor. Seja por Covid, seja por outras doenças, Senhor. Que o Senhor esteja visitando aqueles que estão na UTI, Senhor. Aqueles que estão em enfermaria, aqueles que estão nos seus lares, Senhor. E até mesmo que o Senhor esteja guardando e cuidando daqueles que ainda não sabem que estão com a doença, Senhor. Desperta, meu Deus, as nossas autoridades para que nós possamos poder ter pelo menos a identificação, Senhor, de como estamos, Senhor, de como devemos nos portar, Senhor, de como devemos agir nesses momentos difíceis, ó Deus. Cura, meu Deus, conforme a Tua vontade, restaura a cada um dos que estão enfermos, Senhor, essa é a nossa vontade. Meu Deus, te pedimos, Senhor, te louvamos por aqueles que passaram por essa doença, Senhor, que permanecem firmes, saudáveis. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, ó Deus, sustenta cada um deles conforme o Teu propósito, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por aqueles que têm demonstrado, Senhor, o Teu amor, Senhor, a essas pessoas que estão necessitando das nossas orações, das nossas visitas, Senhor, das nossas doações. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem mostrado que a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, é um povo que ama ao próximo, é um povo que cuida uns dos outros, Senhor. Nós te louvamos por isso. Que o Senhor esteja visitando a cada lar que está participando deste culto, Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada internauta, cada um que acessou a rede social, Senhor, por um tempo, ou ele todo, Senhor, que sejam abençoados, que Teus anjos estejam acampados ao redor de cada um deles, Senhor, que eles possam ver a necessidade de Te seguir, de Te servir, de Te buscar nesta manhã, Senhor. Atende, Senhor, os desejos do nosso coração, Senhor, conforme a Tua soberana, boa e santa vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Seus problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, a alegria atende a oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da luz do sonhar. Ele é dono dos montes, dos ares, do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos vinhos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre meu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é livre, meu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,
Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, pra todos fará. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das mestres, dos filhos. Ele é meu e também meu Senhor. Abra sua Bíblia, João capítulo 9, de 1 a 7 e 9, 35 a 41. João capítulo 9, de 1 a 7 e 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que as obras se manifestem nele, para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. 35 a 41 continua. Jesus ouviu que tinham expulsado e que, quando o encontrou, perguntou, isso para o cego, o ex-cego: Crê tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: Tu já ouviste, é aquele que fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. O homem que vemos nesse capítulo, ele era cego de nascença. Então a gente sabe que ele jamais havia contemplado a criação, tudo que Deus fez, as cores, os formatos na questão da visão. Então quando Jesus entrou na vida desse homem, ele transformou tudo o que esse homem era. O maior milagre desse homem, que esse homem sentiu, porém, não foi de poder ver as coisas que estavam ao seu redor, mas ver espiritualmente a sua situação e o quanto ele necessitava de Cristo, o quanto ele necessitava de adorar a Cristo. E confessar que Jesus era o Filho de Deus custou-lhe para ele a sua família. Mas ele estava disposto a pagar o preço. E a maneira fácil da gente compreender os estágios da compreensão desse homem em relação a quem Jesus era, a identidade de Jesus, nós vamos ver em 4 pontos nesta manhã. O primeiro estágio da compreensão dele sobre Jesus é que era um homem chamado Jesus. Naquele tempo não havia muitas opções para o cego, a não ser mendigar. Por isso era isso que o homem fazia até se encontrar Jesus. Então Jesus encontra esse homem. Muitos outros cegos poderiam ter sido escolhidos para que Jesus realizasse esse milagre, mas Jesus foi direto naquele homem. E aí as pessoas começaram os discípulos começaram a discutir, né? Mestre, aquele homem ali, ele é cego por causa dos seus pecados, por causa dos pecados dos pais. Qual o motivo dele ser cego? Então eles começaram ali uma discussão teológica, ao invés de buscar ter misericórdia daquele homem, entender a situação que aquele homem vivia. Então os discípulos estavam discutindo se eles estavam certos que a condição daquele homem de ser cego era relacionada ao pecado, independente do pai
ou dele, mas que ele havia pecado, isso era certo e por isso ele era cego. Então Jesus discorda, porque a gente atribuir uma deficiência específica à questão do pecado, embora a gente sabe que o pecado, sim, ele traz consequências para todas as áreas da nossa vida, mas somente Deus tem essa soberania, somente Deus tem o conhecimento de saber o porquê que determinada pessoa nasce com limitações, por que determinadas pessoas nascem com dificuldades. Então trazer isso para nosso julgamento, para nós julgarmos, foi um erro que os discípulos cometeram. E aí Jesus pega, e era um sábado, lembrando que era um sábado, e Jesus coloca a lama nos olhos daquele homem, e em seguida pede para que ele lavasse os olhos. Havia pelo menos 2 motivos para que Jesus fizesse isso nesse momento em relação à lama. Em primeiro lugar, era a imagem da encarnação, né? O homem foi criado do próprio pó, Jesus veio em forma de homem, o tanque era de Siloé, que significa o enviado. Então Jesus trabalha numa imagem de enviado por Deus, de que ele foi enviado por Deus, fazer a obra daquele que me enviou. O segundo motivo para ele usar a lama, os irmãos já perceberam quando vai terra, areia no olho, quanto irrita aquilo. Então serviu para incentivar o homem a obedecer. Imagina você colocar terra nos seus olhos por obediência, sabendo que isso iria irritar. Mas também serviu para que aquela irritação surgisse, para que tivesse ali uma vontade de um alívio, uma vontade de finalizar tudo aquilo. E aí a gente vê como Deus trabalha nessa sensação de que a irritação que a gente tem com a obra do Espírito Santo faz com que a gente mude as nossas atitudes. Quando a gente abre a palavra de Deus e nós somos confrontados, nós somos irritados, a palavra de Deus mexe com a gente transforma a nossa vida para ter um alívio. E foi isso que esse homem passou. Mas a cura que esse homem, a cura desse homem criou ali uma dificuldade na identificação, uma dificuldade proposital de identificação, se esse homem era aquele mesmo que costumava a mendigar. Os líderes religiosos, eles negavam. Jesus havia de fato curado aquele homem, e até mesmo de admitir que ele tinha sido curado. A pergunta certa seria: quem o curou? Mas não, eles perguntavam como se deu essa cura. Eles fazem essa pergunta 4 vezes, então eles consideravam ali que aquele homem realmente não tinha sido curado, ou que havia ali alguma coisa errada. Então o foco deles era: vamos prejudicar Jesus, vamos pegar Jesus dessa vez. Então, mas eles não consideraram ali a resposta satisfatória e foram perguntar aos pais daquele homem. E o processo ali pareceu uma manobra bastante forte, bastante firme, para que eles pudessem ali se livrar de Jesus, para que eles pudessem se livrar das evidências. E o povo também temia dizer a verdade, então eles estavam dispostos todo o tempo a fazer pergunta de como ele havia sido curado. E nós já falamos aqui, eles deveriam se concentrar em quem o curou. Todos nós temos a tendência em saber como esse milagre foi realizado, como aquele milagre foi realizado, mas a gente perde o foco quando a gente pensa assim. Nós não nos concentramos em quem fez o milagre, o Salvador que fez o milagre, o único que pode realizar o milagre. Então, quando pediram para descrever sua experiência, o homem simplesmente relatou o que havia acontecido, contou tudo o que havia acontecido com ele, tudo que ele sabia sobre quem realizava aquele homem, aquele pecado, era um homem chamado Jesus. Falou: olha, eu sei que eu fui curado e que foi por Jesus, e foi assim que me deu a cura.
E até então fora curado, mas ainda simplesmente ele não havia sido salvo. Lembrando, isso é importante, diz isso, a luz ali que tinha no horizonte, ele tinha que ter um conhecimento gradativo para que realmente ele encontrasse Jesus face a face e pudesse adorar a Jesus sabendo quem era Jesus. Até o momento ele sabia que era um homem chamado Jesus. No segundo estágio de conhecimento desse homem, ele descobre que é um profeta. Ele analisando, ele pensando e refletindo, ele descobre que é um profeta. Então, tendo em vista que os fariseus, eles eram guardiões da fé, eles procediam corretamente em investigar sobre uma cura, isso é certo. Mas o fato de estudarem um milagre de modo tão detalhado, isso provou ainda mais que o milagre foi real, que o milagre realmente aconteceu, que aquele homem foi transformado. E aí a cegueira espiritual desses homens aumentavam cada vez mais, porque eles não estavam preocupados com o milagre em si. Os milagres de Jesus sempre mostram-se verdadeiros, mesmo quando os seus inimigos investigavam as suas curas. Eles se mostravam, eles se reafirmavam, assim como acontece hoje. A ciência busca contradizer a Bíblia, busca tantas coisas, tantas indagações, mas cada vez que eles buscam confrontar a Bíblia, eles caem e acabam confirmando a veracidade da palavra de Deus. Então, eles passam também a preocupação ali para a questão de Jesus ter curado no sábado. A lei não permitia trabalhar no sábado. E Jesus ali, segundo eles, cometeu 3 pecados no sábado. O primeiro, de preparar a lama. Então, aquele preparo, para ele Jesus estava trabalhando. O segundo, de aplicar a lama. E o terceiro, de curar. Então Jesus tinha feito ali 3 trabalhos ilegais na vista dos fariseus. Então eles procuravam provas contra Jesus, eles queriam levar Jesus a julgamento. E eles perderam a oportunidade de louvar a Deus, de enxergar o que estava por trás daquele milagre com esse foco de levar Jesus ao julgamento. Quando as pessoas se recusam a não ver a veracidade dos fatos, irmãos, quando elas se recusam a não encarar a relevância do que acontece, elas acabam se tornando cegos espirituais. E mais uma vez isso foi a causa que Jesus trouxe ali de divisão. Os líderes religiosos julgavam com base em uma só ideia: ninguém transgride o sábado, ele pode ser um profeta de Deus. Se transgredir o sábado, ele não é um profeta de Deus. Então os fariseus não se deram conta de que Jesus oferecia mais às pessoas e que ele era maior do que o sábado, que ele oferecia o verdadeiro descanso espiritual que vem de Deus. Mateus 11, de 28 e 30, fala sobre isso. Mas o mendigo, ele não deixou se intimidar pelas ameaças dos fariseus. Quando lhe perguntaram a sua opinião sobre Jesus, o homem respondeu com toda ousadia: digo que é profeta. Alguns dos profetas antigos, Moisés, Elias, Eliseu, eles realizaram milagres. Para o povo de Israel, seus profetas eram homens enviados por Deus com um propósito. Então eles eram profetas. Eles tinham esse poder de fazer isso através do poder de Deus. Então eles queriam os milagres, mas os líderes religiosos não queriam que Jesus recebesse qualquer ligação a Deus, qualquer ligação relacionada a ser profeta. Tanto é que eles dizem em João 9,16: esse homem não é de Deus. Talvez eles pudessem menosprezar o milagre e tentar convencer ali de que foi um golpe, foi uma encenação, que trocaram os personagens, colocaram um homem que era cego no começo, depois trouxeram um parecido para mostrar que havia sido curado. Então eles queriam mostrar que não houve cura nenhuma, e também que se houve essa cura foi num sábado. E a melhor maneira de desmascarar sobre esse golpe seria interrogar os pais. Então eles chamam e fazem 2 perguntas: esse é o vosso filho? E como ele consegue ver agora?
Caso eles recusassem a responder essas perguntas, os líderes poderiam também julgá-los, poderiam ali forçá-los a até mesmo serem expulsos da sinagoga. Então eles estavam num dilema. Eles responderam a primeira pergunta francamente, que ele era o filho deles e que realmente havia nascido cego. Porém, na segunda pergunta eles falaram, olha, a gente não sabe como ele foi curado, então o ideal é vocês perguntarem para ele. Ele já tem idade avançada, podem ir. Então eles passaram de frente à bomba, né? Eles falaram, olha, pergunta para ele pode responder, ele é maior de idade, vai lá, interroguem ele próprio. Então estava por trás dessas perguntas e das respostas o medo das pessoas, o medo das pessoas. Essas pessoas buscavam a honra dos homens, elas não buscavam a glória de Deus. Então, sem dúvida, era algo extremamente sério ser expulso da sinagoga, mas perder-se para sempre é ainda mais sério. Quando você busca as honras dos homens, quando você busca a glória dos homens, você está deixando a glória de Deus afastada, você está se afastando do real propósito da sua vida. A palavra de Deus, Provérbios 29 e 25 diz assim, quem teme ao homem arma ciladas. Porque se você teme ao homem, você vai fazer as vontades do homem ao invés de fazer as vontades de Deus. Os fariseus tentavam fazer Jesus cair na armadilha. Os pais tentavam evitar cair numa armadilha, mas todos ali estavam criando ciladas para si mesmos, tanto os fariseus quanto os pais. Mas aquele homem sabia que Jesus era um profeta. Ele sabia que ele era um profeta. E aí ele vem no terceiro estágio do conhecimento sobre Jesus, que Jesus era um homem de Deus. Então, ansiosos por resolver o caso, os fariseus chamaram o homem de volta. E dessa vez colocaram sob julgamento, sob juramento, que é dar glória a Deus, que era a forma de jurar num tribunal. Mas logo no início os juízes mostraram ali sendo preconceituosos, já querendo tirar a credibilidade do homem. Fala, sabemos que esse homem é pecador. Sabemos que essa testemunha aqui, ela é pecadora. E se ela não contribuir, ela vai ser expulsa. Ela vai ser expulsa. Mas o mendigo não se deixou intimidar, porque ele havia experimentado o milagre. Não tinha medo de lhes falar o que tinha acontecido. Muitos crentes têm passado por momentos assim, onde nós somos provados a falar da experiência que temos com Deus, ou não. Esse mendigo não se recusou a falar da experiência que teve com Jesus. Ele não discutiu o caráter de Jesus Cristo, até mesmo porque estava além do conhecimento dele, além da experiência dele. Mas uma coisa ele sabia ao certo, que agora ele podia ver. O testemunho dele traz a memória também. No Salmo 27 fala lá, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu hei de temer? A quem eu hei de temer? Então, pela quarta vez, os líderes religiosos fazem a pergunta, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Não é difícil imaginar como aquele homem que viveu cego a vida toda, agora podia enxergar e queria sair para contemplar as belezas de Deus, estava preso ali no tribunal, com aqueles homens zangados, com aqueles homens irritando ele, tentando ali, sempre fazendo as mesmas perguntas, e admirados com a ousadia desse homem e perguntar, a gente fica admirado com a ousadia desse homem e perguntar se eles também desejavam seguir Jesus. Por que vocês estão perguntando tanto isso? Vocês também desejam ser discípulos dele? Vocês também querem seguir a Jesus? O homem esperava uma resposta negativa, mas ainda assim teve a coragem de fazer essa pergunta para eles, uma vez que eles sabiam que não tinham como refutar, que ele sabia que eles não tinham como refutar as evidências. Eles começaram a insultar a testemunha. E aí os fariseus, que eram cautelosos, que consideravam, conservadores, na verdade eles estavam sendo retrógrados, inflexíveis ao que estava acontecendo. Um verdadeiro conservador, meus irmãos, ele pega o que há de melhor no passado e usa no presente. Ele usa no presente. A palavra de Deus, ela não muda. A gente tem que trazer
a palavra de Deus, mas nós temos outros tipos de linguagens que também podemos usar. Imaginem se a gente pensa assim, não, as coisas de hoje em dia não são coisas de Deus, então eu não vou usar um celular para gravar, eu não vou gravar fora da igreja. Nós estaríamos sem a bênção de recebermos a palavra de Deus, sem a bênção de termos a comunhão uns com os outros. Os líderes ali, eles não sabiam de onde Jesus tinha vindo, e Jesus tinha dito para eles que viera do céu, onde foram enviados pelo seu Pai. Mas eles estavam certos que Jesus era o filho biológico de José e de Maria, e que não passava disso, que era de Nazaré. Mas um homem curado. Não conseguia acreditar que os fariseus não conhecessem aquele homem que deu visão a um cego de nascença. Imagine quantas pessoas, será que eles, toda vez eles olhavam, paravam numa esquina, estava sendo um homem curado ali, um cego curado por uma pessoa, na outra esquina estava outra pessoa curando outra pessoa que tinha outra deficiência. Então, ao invés de investigar quem tinha realizado esses milagres, eles estavam preocupados em entender qual o milagre que tinha acontecido. E a palavra de Deus fala em Atos 4:11, os especialistas rejeitaram a pedra que lhes foi enviada. Os especialistas, aquelas pessoas que conheciam a palavra, rejeitaram. Os líderes chamaram Jesus de pecador, e no entanto, Jesus foi usado por Deus para curar aquele homem. Jesus curou um homem que havia nascido cego, ele não tinha conhecimento de uma outra cura como essa. Logo, Deus não apenas ouviu, mas também lhe concedeu o poder de dar visão a esse homem. Então esse homem, ele descobre que além daquele homem que o curou ser Jesus, de ser profeta, ele também é um homem de Deus. Se os fariseus houvessem considerado com honestidade o fato diante deles, eles também teriam visto que Jesus é o Filho de Deus, teriam crido nele, teria sido salvo por ele, mas em lugar disso eles voltaram a insultar o homem e disseram que ele havia nascido em pecado e que ele morreria ali nos seus pecados. Irmãos, nós sabemos, todos nós nascemos em pecado, mas não precisamos viver em pecado, nem morrer em pecado. A fé em Jesus Cristo, ela nos redime do pecado e nos dá uma nova vida, uma vida de liberdade para adorar o nosso Deus. Os líderes religiosos expulsaram o homem oficialmente da sinagoga, e essa medida de exclusão implicava também na exclusão do convívio com seus familiares, dos seus amigos, fazendo passar por publicano e pecador. Então esse homem sabia que quem havia curado ele era Jesus, um Jesus, como tinham muitos lá, sabia que era um profeta, sabia que era um homem de Deus. E no final do verso 35 a 41 ele descobre que esse homem é o Filho de Deus. O bom pastor, ele sempre cuida das suas ovelhas. Jesus ficou sabendo que o homem havia sido expulso da sinagoga, então ele foi procurar aquele homem, ele se revelou àquele homem. Cabe lembrar que o homem reconhecia a voz de Jesus, ele não tinha visto a Jesus, mas reconhecia a voz de Jesus. Então foi nesse momento que o homem chegou ao ápice do seu conhecimento de que Jesus era o Cristo, era o Salvador da sua vida. Não basta saber que Cristo é um homem chamado Jesus, que Cristo é um profeta, que ele é um homem de Deus. Mas como 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. João escreveu o seu evangelho para provar que Jesus é o Filho de Deus e para apresentar aos leitores testemunhos de pessoas que conheceram essa verdade, que confessaram que Jesus é o Filho de Deus. O mendigo curado é uma dessas testemunhas. Jesus identificou-se como o Filho de Deus e o mendigo creu e foi salvo. João 9:38
fala sobre isso. A palavra de João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as ovelhas reconhecem a voz de Jesus. Ele não apenas viu para crer, ele ouviu para crer. Não apenas creu no Salvador, mas também o adorou. Ele adorou a Jesus como seu Salvador. Se Jesus Cristo não era Deus, por que ele aceitaria essa adoração? Muitas pessoas de Deus não aceitaram ser adorados. Barnabé, Pedro, Paulo, eles não aceitaram ser adorados. Jesus aceitou a adoração, porque Jesus é Deus. João Batista afirmou que Jesus é o Filho de Deus, como também fez Natanael, Pedro, e esse ex-cego se juntava a esse grupo de testemunhas que nós estudamos na Bíblia. Então, onde quer que Jesus fosse, sempre havia fariseus presentes para tentar apanhar Jesus quando Jesus realizava seus milagres, quando Jesus ensinava a palavra de Deus. E ao vê-lo, Jesus encerrou a questão, fazendo um sermão sobre cegueira espiritual. O mesmo sol, irmãos, que faz com que a semente revele, que determinada semente revele a sua beleza, a sua magnitude. Ela também mostra aquela que traz as pragas. Os líderes religiosos estavam cegos, não queriam reconhecer a situação. Por isso a luz da verdade só aumentou a cegueira daqueles líderes. O mendigo, ele reconheceu a sua necessidade e recebeu a visão física e espiritual. A pessoa mais cega é aquela que não quer ver. E de todas é a que se recusa a ver, pensando que ter posse de toda a verdade. Alguns fariseus que estavam por perto não gostaram de ouvir Jesus dizer: olha, você por acaso está falando que nós também somos cegos? Mas Jesus já havia dito a eles que eram cegos guiados por outros cegos, estavam cegos por seu orgulho, por sua hipocrisia, por sua tradição, por sua interpretação equivocada da palavra de Deus. Jesus respondeu com um paradoxo: seria melhor se vocês fossem cegos. Se vocês fossem cegos, seria melhor, mas em vez disso, insistem que podem enxergar, por isso são culpados. Se admitissem sua cegueira, pelo menos poderiam usar como justificativa, mas não. Eles conheciam, mas negavam a entender aquilo que estava à luz dos seus olhos. No entendimento, no entanto, eles sabiam que o que passava, Jesus realizava vários milagres. Os líderes religiosos optaram por ignorar o que Jesus fazia. Jesus é a luz do mundo. Os únicos que são capazes de ver essas luzes são os cegos. São aqueles que precisam realmente de ver Jesus. Aqueles que fecham os olhos não vão ver essa luz, pois ouvir a palavra, experimentar da graça de Deus, é necessário abrir mão de muitas coisas. E eles tinham ali os seus status, eles tinham ali os seus medos de perder toda aquela honradez que eles haviam conquistado dos homens. Então, queridos, em termos físicos, os fariseus possuíam vida saudável, mas em termos espirituais eram absolutamente cegos. Se tivessem dado ouvido à palavra de Deus, talvez teriam se transformados. O mendigo foi expulso da sinagoga, mas foi recebido pelo bom pastor e acrescentado ao seu rebanho. Apesar da expulsão da sinagoga, ele encontrou refúgio em Jesus Cristo. Ele teve muito mais ajuda e encorajamento espiritual do que se tivesse recolhido nas tradições judaicas. E ainda hoje, há pessoas que estão recolhidas em suas tradições, estão recolhidas ali na sua cegueira espiritual, e não querem pagar um alto preço para que Jesus os retire dessa cegueira. Que nós possamos fazer como aquele homem fez, reconhecer a cegueira espiritual que ele vivia, que possa reconhecer quem é Jesus, que ele é um profeta, que ele é um homem de Deus, que ele é um filho de Deus e que ele é o próprio Deus, e nos rendemos a ele, e assim podermos vermos como temos vivido e como necessitamos de mudança. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando nesse domingo, dando a nós um domingo de muita paz, muita bênção, e nós possamos voltar para cultuá-lo hoje às 19 horas nesses canais da Igreja Batista Vida e Paz. Deus abençoe os irmãos.